Meus irmãos, estamos fazendo uso da tecnologia, da internet, para trazer a meus irmãos a mensagem da Palavra de Deus. Mas antes quero vos dar um abraço e a paz do Senhor Jesus. Eu sei que muitos de meus queridos irmãos gostariam de estar presencial, apertando nossas mãos, dando aquele abraço. É algo que nós somos acostumados a fazer, mas estamos vivendo tempos difíceis, dias conturbados, onde o mundo passa por problemas seríssimos. A gente não quer nem estar falando no tamanho da gravidade das coisas que estão acontecendo aí, mas somos obrigados pela a situação em que vivemos a falar, meus irmãos, que esse vírus chamado coronavírus, o Covid-19, está assustando o mundo, está mudando hábitos de pessoas, de nações, de povos. Mas nós cremos no Senhor Jesus e sabemos que isto fazem parte dos acontecimentos dos últimos dias e não vai abalar nossa fé, pode até abalar a estrutura do mundo, mas a nossa fé é inabalável em Cristo Jesus. E eu quero, nesta noite, meus irmãos, compartilhar com vocês alguns versículos da Palavra de Deus, numa mensagem bem conhecida. Vou ser bem rápido, bem sucinto nesta mensagem. É uma parábola que é bem conhecida do meio cristão, que é a parábola das 10 virgens. Talvez nós paramos para pensar um pouco sobre tudo que está acontecendo e quando entramos neste capítulo 25 de Mateus, nós nos encontramos dentro desses versículos bíblicos proferidos por Jesus. Parábolas das 10 virgens, meus irmãos, traz alerta, fala de alerta e fala de preparo. Fala também de despreparo. Preparo para aqueles que estão aguardando Cristo, estão com seus recipientes cheios, e despreparo para aqueles que não estão levando a causa cristã a sério, a fé a sério. Jesus fala de 2 tipos de cristão, um preparado e um despreparado. E ele traz isso à nossa memória quando fala das 10 virgens. 5 prudentes, 5 imprudentes. A parábola de 10 virgens se encontra em Mateus 25, do verso 1 ao 12, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saem a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós. Outras: E diante aos que o vendem, e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mas
tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhora, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo esses dias que Jesus tem falado nesta parábola. Uma das grandes recomendações de Cristo para a igreja, para nós, é que devemos estar vigiando, devemos estar preparados. Por que o Senhor fala de vigilância? Porque Ele sabe que um servo atento dificilmente deixará decair a sua fé, perder sua comunhão, perder a sua fé. Um servo vigilante, ele tem compromisso e responsabilidade com o seu Deus, com a sua igreja, com a sua vida. Existe algo muito interessante a refletirmos dentro desta mensagem, pois a Bíblia fala de 10 virgens. A Bíblia fala de 5 prudentes e de 5 nécias. Dentro de uma leitura prática na palavra de Deus, nós entendemos que essas 5 nécias também eram cristãs, junto com as 5 prudentes. Ambos estavam na igreja, ambos tinham lâmpada, ambos tinham azeite, sendo que umas tinham mais azeite e a outras apenas um pouco, as nécias apenas um pouco. No mundo em que vivemos, qualquer situação que envolve a fé, que exige do cristão o uso da sua fé, somente aqueles que estão preparados com o azeite do Espírito Santo, as vasilhas cheias deste azeite, desta unção, é que irão conseguir vencer. Vencer as lutas, vencer as pelejas, vencer as batalhas. Veja o que diz a palavra. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As lâmpadas delas já estavam com azeite, mas eram pouco. E elas não levaram reservas. Elas não levaram reservas. As prudentes, além das lâmpadas, levaram todas, também azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Vamos ficar um pouquinho com esta palavra. Tardando o noivo. A palavra de Deus diz que o Senhor é fiel e que Ele não é tardio para cumprir a sua promessa. Muitos esperam Jesus, muitos estão duvidando das palavras de Jesus. Quantas, meus irmãos, já não foram as palavras que pessoas falaram por falta de conhecimento de Deus e temor de Deus sobre a vinda de Jesus? Mas por que Jesus ainda não veio? Isso eu ouço desde quando nasci, ou desde quando existe o mundo. Mas nós sabemos que haverá aquele dia específico por Deus, em que Ele voltará. E o tardar, que para nós significa muito tempo, para Deus não significa nada. A Bíblia diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então não há diferença de tempo para Deus. Para nós pode parecer uma eternidade, mas para Deus não. Nós estamos dentro do tempo de Deus, meus irmãos. Na nossa vida, Deus nos designou, nos chamou, nos salvou e nos deu fé. Nos deu fé. E o seu Espírito Santo que habita em nós nos deu preparo. Buscarmos a Deus, estarmos preparados para o arrebatamento da igreja e estarmos preparados
para o que vai acontecer e o que está acontecendo no mundo. Eis aí uma prova de fé que nós estamos vivendo, meus irmãos. Enquanto o mundo está agitado por essa turbulência desse vírus que está por aí, muitos se acovardando, muitos com medo, faz parte da natureza humana o medo, as assombrações que estão ocorrendo por aí, mas a nossa fé não pode ser abalada. A Bíblia diz que todas estavam dormindo. Quantas vezes, meus irmãos, nós podemos trazer para o mundo atual? Quantas vezes nós percebemos que as pessoas perderam o temor pelo Senhor, o temor a Deus, estão dormindo sono espiritual? Paulo fala disso nas cartas aos Romanos: desperta tu que dorme, Cristo te ressuscitará. Levanta-te entre os mortos. Muita gente está dormindo o sono da indolência e Deus está dizendo: a minha volta, a minha vinda está próxima. Jesus está voltando. Parece assim que estavam todos adormecidos, despercebidos, mas sempre que vai acontecer alguma coisa forte, Deus avisa o seu povo, Deus avisa a sua igreja antes, e quem sabe nós estamos vivendo esse aviso de Deus. O mundo estava precisando de uma correção muito grande, as pessoas perdendo o alvo, as pessoas perdendo a fé, as pessoas duvidando de Deus, rejeitando as boas maneiras de viver, as boas práticas. E agora a palavra de Deus diz que à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Quem sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo esse momento do grito. O grito. O que é o grito? O grito é um alerta que vem para despertar alguém da insolência, ou quem sabe do medo no qual se encontra. Ouviu-se um grito. O grito é atenção. É momento de nós todos estarmos unidos, atentos a tudo que está acontecendo. Não com medo, mas atento a tudo isso. E não deixar que a nossa fé se abale. E não deixar que os nossos princípios sejam desestruturados. Pelo contrário, é tempo de estarmos mais fortes, mais unidos, mais preparados. É hora de buscar a Deus em oração, de clamar ao Espírito Santo, de pedir força para não ficar dormindo junto com o mundo, perturbados junto com o mundo. Mas é hora de estarmos preparados. O noivo vem. E quem é que vai ao encontro do noivo? Quem é que vai ao encontro de Jesus? Somente aqueles que estão preparados. Somente aqueles que estão ouvindo a voz de Deus. Porque quem não estiver ouvindo não vai se despertar. Mas quem estiver ouvindo a voz de Deus vai se despertar. E a mensagem, meus irmãos, para nós é: tenhamos prudência, tenhamos vigilância. Sabemos que somos igreja de Jesus. Satanás não vai parar a igreja. Os governos, as autoridades podem fazer leis, decretos para fechar a porta dos templos, mas a nossa comunhão está em Cristo. A nossa fé está firmada no Senhor e nós unidos somos fortes, somos um só povo. E nós sabemos que tudo isso que está aí vai passar, porque nós somos de fé. Nós temos jejuado, nós temos orado, nós temos clamado pelo nosso Brasil, pelo nosso país, pelos nossos governantes. Queremos o bem da nossa pátria e da nossa nação, mas a igreja está atenta a tudo isso, meus irmãos. E nós devemos estar preparados, em nome de Jesus, com nossas vasilhas cheias. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu e você não seremos atingidos, porque nós estamos dentro da promessa de Jesus. Que Deus abençoe meus irmãos, que Deus abençoe a igreja, e juntos venceremos. A paz do Senhor Jesus.